Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas e 1 minuto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que estão na energia da expansão, do conhecimento, para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Terminei agora a live com a Márcia e agora vamos dar início à live com a Sabrina, onde a gente vai falar sobre a estética com alma. Como é que é? Você gosta dessa parte estética? Você gosta de se cuidar, fazer a sobrancelha, limpeza de pele, botox, massagem, mas você sabia que a estética é muito mais do que isso? É muito mais do que você cuidar apenas do físico, é cuidar realmente do todo. E a Sabrina, ela vai conversar conosco nesse bate-papo e lá no final da live tem orientação do tarô para você. Então fica até o final da live que vai ter orientação do tarô para a sua vida. A Sabrina já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui comigo. Vou mandar aqui o convite de positividade, de amor, de alegria, de muitas coisas boas. Boa noite, Sabrina. Tudo bom com você? Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar alguém aqui que a gente tem uma companhia hoje Olha especial. ali, que legal. Quem que é? Quem que Ela é? Qual que é o nome? é a Mel, ela não para um minuto na volta. Que legal, que bacana. Sabrina, seja muito bem-vinda. Gratidão por ter aceitado o convite, por trazer aqui um pouquinho do teu conhecimento, daquilo que você faz diariamente no teu trabalho. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Vai ser uma live de muito conhecimento. E para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Meu nome é Sabrina, eu sou natural de Estância Velha, tá? Sou formada em magistério, pedagogia, atuo na área da estética há 7 anos. Comecei atuando a partir de um problema, uma doença do meu pai, uma doença inclusive física, que foi um câncer, ele já hoje já faleceu, né? Ele é falecido. E foi aí que a estética com alma nasceu. No momento meu de dor, eu tive que renascer, né? Então eu tive que buscar. E muito mais do que a estética com alma para mim hoje tem sido muito mais que o físico, é trabalhar a essência do ser. Né? É saber muitas vezes o que a cliente está procurando, que vai muito além da estética do físico, da beleza física a visível aos olhos, né? É saber reconhecer e a partir desse momento poder trabalhar ou indicar profissionais, seja na área da terapia, seja até uma doença realmente física, né? Porque muitas vezes ela busca algo. E quando ela busca algo, que ela vem até a gente, às vezes pode estar relacionado muito mais com aquela questão de estética, de beleza, de uma sobrancelha bem feita, né? A gente percebe, a gente consegue identificar essa cliente quando ela chega até a gente, né? Então, para mim, hoje, trabalhar a estética com alma ou com aura é muito mais do que simplesmente vender uma micropigmentação, vender uma limpeza de pele, né? Muito importante realmente esse feedback, né, para as pessoas compreenderem que, vou fazer uma estética, vou cuidar, vou fazer uma limpeza, vou cuidar da sobrancelha. Então, a estética é muito mais do que isso, né? Realmente é uma entrega, é um conjunto É de, um a gente acabou de cuidado. ter, né, acabou de terminar a live aqui sobre a causa emocional das doenças, então é o emocional, é o físico, é o mental, o espiritual conectado, né? Conectado dentro dessa energia para que a gente possa realmente brilhar e ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Quero dar boa noite para a Márcia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Terminou a live, a Márcia já está ao vivo aqui assistindo a nossa live. E se você estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver perguntas, curiosidade para a Sabrina, coloca aqui nos comentários que vai ser muito legal você compartilhar aquilo que você também tem curiosidade. E Sabrina, tu comentou então que você é formada em pedagogia e fez essa transição para a estética, o que te levou, né, foi a questão da doença do pai. Como que foi esse processo de despertar, assim, um chamado para você entrar nessa parte estética? Foi no momento que ele estava na ala oncológica, no Hospital Regina, em Novo Hamburgo.
E nós tínhamos o grupo lá da Dipirona. Eram pessoas que estavam em tratamento paliativo e tinha uma moça que, como a gente tinha o grupo que se fazia uma vez ao mês, limpeza de pele, trabalhava corte de cabelo, unha. Então a gente tinha todo esse trabalho voluntário lá dentro, uns feitos por enfermeira, físio, o pessoal se reunia em volta perto de uma capela. Naquele momento eu olhei uma moça que o nome dela era Catiúcia. E vamos pintar a sobrancelha, brincamos assim de arrumar, porque ela estava sem pelo, né, na sobrancelha, e isso surgiu quando ela disse: "Por que você não faz micropigmentação?" E eu olhei assim para ela e fiquei pensando: "Vou fazer. Mas será que eu não vou cortar ninguém?" Naquela sensação, né? Será que eu não vou machucar alguém? Então foi no momento eu olhando para o meu pai praticamente morrendo. Eu tive aquele momento, como eu brinco hoje, né? A água estava batendo na bunda e eu precisava procurar algo, né? E só a educação, que é uma área fantástica para mim, hoje eu me via como podendo fazer algo mais. E hoje eu brinco até com quando a pessoa diz: "Eu tenho um problema", que elas chegam dentro da minha sala dizendo: "Tô mal, não tô bem, tô com um problema no casamento". E às vezes eu ou venho com uma futilidade, às vezes eu penso assim: "Bah, eu queria que essa pessoa passasse uma semana dentro de uma ala oncológica e vivesse e revivesse o que eu vivi." Porque daí a gente começa a despertar e olhar a vida com outra maneira. Um dos maiores desafios para mim foi entrar na estética e trabalhar com aquela pessoa que só busca a beleza fora, visível a olho, né? Essa foi a pessoa mais difícil de eu atender, aquela que ela era linda, mas ela sempre estava procurando algo nela. Que na verdade não é visível, né? A olho nu, é interno, é uma busca constante de algo que ela está precisando dentro dela, que vai muito além da estética. Que muitas vezes, eu tinha vontade de entregar realmente o cartãozinho do psicólogo e dizer, ou do terapeuta: "Vem, vamos buscar ajuda", que vai muito além da sobrancelha, de um botox, sabe? Então, esse era muito difícil porque ao mesmo tempo que eu queria dizer, eu tinha que cuidar com as minhas palavras. Porque tu via assim, aquela cliente que às vezes buscava, estava ficando feia. E eu via que ela estava ficando feia, fazendo procedimentos exagerados, e as profissionais biomédicas, dermatos, fazendo. Pô, chega um momento que tu bate na mesa e diz: "Olha, se ninguém te disse, eu vou te dizer." Tá? Tu tá fazendo algo, tu tá procurando algo que não é aquilo ali, não é só aquilo ali. Tu tá buscando alguma coisa que falta dentro de ti. Aí quando tu entra, a pessoa te olha e para pra pensar. Realmente era algo que faltava, que vai muito além. É uma busca, às vezes, invisível, sabe? Que a pessoa vai, e é uma luta constante. Eu brinco, às vezes eu tenho uma amiga, uma profissional da área da psicologia, né? A Karina, e às vezes a gente brinca que existe uma falta tão grande, a pessoa às vezes está buscando no outro, está buscando na estética algo que está dentro dela, que ela só precisa ir ali trabalhar e reencontrar. E tu tem que cuidar muitas vezes, como tu vai dizer, porque tu vai perder a cliente. E tu também precisa. Então tu tem que ter todo esse jogo de cintura, né? E outro momento também bem visível é quando alguma mulher chega, alguma cliente chega e te diz: "Eu tenho escape de urina." Tu vê que aquela mulher passou muitas vezes por uma violência doméstica em casa. Então chega a casos desse que tu vai ver que é muito além da estética. E tu tem que cuidar como tu vai trabalhar isso. Para qual profissional tu vai encaminhar, Exato. E a sabe? questão também muito, né, da confiança, né? No momento que a pessoa vai buscar um profissional, em qualquer nível, seja de qualquer área, ele vai buscar pela confiança. E a confiança de falar, de se expressar, de contar muitas vezes casos, talvez você escuta muitas histórias, muitos casos de mulheres e até de homens, em que a pessoa está realmente com o emocional abatido, com questões mentais muito fortes, mas a pessoa tem a confiança de expressar isso para você, né? E muitas vezes está buscando talvez essa parte estética para maquiar o externo, mas o interno está destruído. E como que essa pessoa, né, ela consegue falar? Essa questão da fala, muitas vezes é natural ela falar, ela realmente busca, muitas vezes através da estética, trazer uma cura para dentro da alma.
Ela normalmente ela busca. Outra coisa que me chamou também a atenção foi um dia desses a gente estava num atendimento de uma sobrancelha e a moça chegou e disse para mim assim, começou a falar que tinha se separado e tal, e a gente entrou assim na vida e é engraçado porque elas entram e eu não sei se eu dou abertura porque eu também falo muito da minha vida, então elas acabam se sentindo aliviadas e começam a falar. E umas coisas íntimas, assim, eu não tenho mais vontade, eu vou falar agora, o pessoal que tá assistindo, tipo, de ter relação com meu marido. Eu tive um bebê, não tenho mais vontade. Aí no momento que tu diz e bota a mão no ombro dela, no momento que tu tá fazendo a sobrancelha dela e diz assim, fulana, eu também passei por isso. Isso é mais normal do que tu imagina. E muitas vezes ela tem medo de dizer, porque a amiga do lado tá dizendo que é o up, que ela, nossa, ela é a mulher mais. Então, assim, ela se vê num momento assim, tá, e aí eu? Eu sou o quê? Eu sou diferente, eu sou assexuada. Então, chega momentos assim que tu tá na estética, tu tá trabalhando o físico, o externo, mas tu também tá trabalhando o interno dela. E no momento que tu diz, não, eu já passei por isso, eu tive bebê, eu também não tinha vontade, eu perdi aquela coisa da mulher, do homem, vamos dizer assim, ela se sente, ufa, eu me encontrei. E ainda eu brinco, eu disse, nós deveríamos de ter grupos de apoio para isso. Mulheres que se reunissem, seja no chá da tarde, que conversassem, se encontrassem entre elas, fosse sincera e que aquilo morresse e ficasse ali. Às vezes eu brinco com as minhas clientes, eu digo, vocês falam tanta coisa que a gente fala, no momento eu estou opinando, eu falo, eu brinco, eu falo da minha vida, nós falamos da vida. E depois que a cliente sai, eu esqueço. E eu brinco, eu não lembro. Eu vou te perguntar 2, 3 vezes na próxima vez coisas que a gente já falou. Daí tu vai me dizer, nossa, mas tu não lembra? Realmente, eu deleto. Daí eu acabo brincando. Tem coisas que é algo imprescindível assim, que a gente lembra, que eu falei com a cliente, daí no momento que a cliente diz, eu começo a lembrar. Só que naquele primeiro momento eu esqueço. E isso é bom, porque ficou ali dentro, morreu. Então, tu trabalhar a estética muito mais, tu trabalhar muito mais a estética além do físico, o exterior, isso é importante. Porque quando eu falo isso, eu não estou trabalhando só a cliente. Eu estou automaticamente, eu estou também. A gente acaba se envolvendo ali naquele momento que a gente está falando, e quando tu vê que tu está ajudando, tu tá podendo ajudar aquela cliente, eu não tô fazendo agora o trabalho, que às vezes as pessoas até falam, tá fazendo o trabalho do terapeuta, do psicólogo. Não, muitas vezes eu tô direcionando. É engraçado que às vezes as mulheres me chamam no Instagram, no meio da noite, e estão dizendo, olha, tá acontecendo isso comigo, aquilo. Eu acho engraçado que vem para mim. E muitas vezes eu direciono, fala com a fulana, ela te atende a hora que tu precisar, vai lá, liga para ela vai te dar esse apoio, essa terapia. É incrível. Então, a estética, além de tu vender um procedimento, eu tenho muita dificuldade de fazer a minha venda do procedimento só pensado na estética. Só no que é visível, eu digo, né? Num lábio. Eu tenho muita dificuldade. Porque eu sempre penso além É do o que que a vem, cliente está é o querendo que ali. vem além. É o que vem além do próprio atendimento. Então, a cliente está buscando algo, mas inconscientemente, emocionalmente, tem uma razão, tem uma causa, né? Então, através desse olhar, você consegue observar e a confiança da cliente em se expressar, né? E através dessa conversa, o entendimento. Ela buscou algo estético, mas ela já sai com um olhar emocional, ela sai com entendimento, ela sai com um pensamento diferente a partir do atendimento. Isso é muito Isso. bom, assim, você enxerga, né, as pessoas entrarem de um jeito e saírem com a mente aberta e muito melhores do que chegaram, não só no estético, mas no emocional também. Isso aí. Isso aí. E a maioria sai e diz assim, tanto que tem pessoas que me conhecem de outra área, de outro trabalho que eu executei na cidade, e quando elas chegam para mim, eu vejo que às vezes elas ficam assim. E quando eu começo a dar, tu dá, eu já ouvi até de outros colegas, tu dá muita ênfase, tu fala demais, você te explica. Não, eu não estou explicando. No momento que eu estou falando, eu estou conversando. E elas me dão essa abertura e eu dou essa abertura para elas também. Eu quero ouvir e elas também querem contar. E muitas vezes eu também, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu vou te contar que eu também tive um problema. Eu também sofri uma agressão. Então, assim,
é muito mais normal. Eu não sou ali a bambazinha da micropigmentação. Eu brinco para elas. Não, eu sou mais normal do que. E às vezes a gente vê que elas chegam com algum problema e elas querem cuspir. Tem clientes que eu faço a sobrancelha, em 10 dias elas querem voltar e fazer de novo. Mas eu sei que não é sobrancelha, que elas querem conversar. Que elas querem desabafar alguma coisa, algum problema numa empresa, na empresa que elas trabalham, algum problema em casa, com o marido, com o filho. Então, isso é legal, porque eu me sinto muito bem em poder fazer algo. Claro, sempre com ética e que aquilo fique ali, sabe? E, Encerre ali dentro. E sempre pensando no melhor, porque hoje eu vejo que tem essa questão muito ligada à energia. Tu identifica, um dia nós conversamos lá, eu acho que eu capto muito. Se eu não estiver bem, eu não vou te atender. Eu realmente não vou te atender. Outra, se tu vier muito à vontade, eu quero mudar, uma mudança drástica, fazer uma micropigmentação, e se tu vier com muita ansiedade, eu vou te dizer, calma, calma, vai para casa, pensa. Se for qualquer outra profissional, ela vai fazer o procedimento e vai pegar o seu dinheiro. Então, eu não consigo agir dessa maneira. Várias vezes eu já tentei, às vezes eu digo, não, peraí, quem estiver me assistindo e for minha cliente sabe que eu sou assim. Eu tenho fama das pessoas dizerem, tu não quer fazer o procedimento em mim. Não, porque às vezes eu vejo que ela aumenta tanto a ansiedade, o nível de cortisol, que eu sei que não vai ficar legal, que ela está se baseando no procedimento da amiga. Eu vi que a fulana fez, eu vi que tu postou, eu quero igual. Entendeu? E muitas vezes não é aquilo ali que ela quer naquele momento. E às vezes ela é uma pessoa insegura, falta autoestima. Tu tem que trabalhar tudo. Aí tu vai me dizer, mas o teu serviço não é esse. Teu serviço é vender micropigmentação, teu serviço é vender sobrancelha. Não, vai muito além. E eu quero me manter. Podem dizer que eu fico falando demais, que eu falo muito da minha vida, que eu sou isso, que eu sou. Eu quero manter. Porque eu sei que quem gosta vai voltar. Entendeu? Quem gosta, quem procura muito além da estética, vai voltar. Isso é fato, tá? Então, assim, é como se eu estou fazendo um bem, mas eu estou fazendo um bem maior para mim. A questão dos óleos essencial, eu achava besteira. Besteira, o óleo essencial. Um óleo que eu trabalho muito, tanto reconstrução, que é o melaleuca, como a lavanda. A lavanda eu achava que isso era para vender. Do Terra, que era só para vender. Outras marcas em si, eu cito ela porque é uma das que eu mais trabalho. E aí eu fico pensando assim, hoje, a minha cliente às vezes chega lá nervosa, não consegue agitada na maca. Eu simplesmente, às vezes, coloco na mão e faço ela aspirar, né? Sentir o cheirinho, ai, que delícia. Aí automaticamente ela vai relaxando naquele momento. E algumas dizem, nossa, eu odeio fazer sobrancelha, que me dói muito. E desde o momento que eu comecei a fazer contigo, eu não tenho essa dor. Por quê? Porque ela vinha ansiosa já com medo de fazer a sobrancelha que ia doer. E daí quando tu trabalha o óleo, que tu chega, coloca a lavanda, que tu trabalha, às vezes a gotinha, o ar, o ambiente, tu já nota. É visível. E no momento que eu vi, pensei, nossa, isso aqui dá certo mesmo. Sabe? Então, até verdade. então eu não acreditava. Eu achava que era besteira. E aí eu vi que não, isso dá retorno, isso realmente isso funciona. Sabe? E hoje, quando eu Funciona. conto, a cliente, ela nem se dá conta. Já chegou uma cliente um dia deitando na máquina, na maca, tossindo muito. E aí, no momento que ela, eu parei. E olha que eu sou agitada. Às vezes a cliente deita e diz assim, quando eu venho aqui, deito na tua maca, parece que eu flutuo. Eu fico olhando, Jesus do céu, eu sou uma pessoa hiperativa, eu não paro um minuto. Como é que a pessoa me diz que ela relaxa na minha maca? Mas é Então, verdade, eu também, é verdade. Eu sou cliente da Sabrina, eu faço a sobrancelha lá com a Sabrina, e a gente relaxa lá na maca, relaxa, né? Fica tranquilo. Pela conversa, pela troca, por uma experiência, a gente sempre conversa bastante e sempre sai com uma reflexão, sempre sai pensativo numa análise de olhar para dentro. Então, é um lugar, essa questão que a Sabrina comentou da energia faz toda a diferença. Quando você vai num lugar, você é bem recebido pela pessoa, você é recebido com um sorriso, mas a energia do local, tudo isso também traz
um valor muito grande para o atendimento. E é aquilo que existe lá na sala de atendimento da Sabrina. Quem é cliente da Sabrina já vai aqui, vai colocando teu feedback aqui nos comentários, se você estiver assistindo na gravação. Quero dar boa noite para o doutor Vinícius, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. A Márcia comentou ali, ó. Eu sou a pessoa que não faz a sobrancelha por sentir muita dor. Sabrina, o que você tem de sugestão para ela aí? Trabalhar com óleo de lavanda e vir fazer comigo a sobrancelha. Não sei de onde é a Márcia, não conheço ela, assim, não tô lembrada, não sei se ela é daqui da cidade, mas eu recomendo. Eu uso também o óleo de hortelã, às vezes o cravo com hortelã também é muito bom tu usar antes de realizar, fazer a asepsia, né? E aí usar o óleozinho assim com hortelã, ele dá uma analgesia, né, na hora. Mas eu vou te dizer o que funciona melhor, tu distrair a cliente no momento que tu tá epilando, que tu tá removendo os pelinhos. Então tu tá conversando com ela, tu tá interagindo. Claro que vai ter aquela cliente que não vai querer conversar. Aí tu vai dizer assim, qual música tu gosta? A playlist, ou às vezes tu vai botar uma música, por exemplo, às vezes anos 80, a cliente vai dizer, nossa, que delícia, e ela quer ficar ali só na dela. De tu poder reconhecer. No início da profissão eu tinha essa dificuldade, eu não reconhecia quando a cliente não queria falar, que ela queria curtir aquele momento em silêncio. Hoje eu consigo perceber já isso. Eu tô há 7 anos, é pouco, eu sou um bebê na área, né? Então, assim, tu ia aos poucos, né? É passinho por passinho, mas eu já vou dizendo antes de mais nada para. Agora esqueci o nome da Márcia, né? Que o segredo é vir fazer a sobrancelha comigo, que ela vai sentir menos dor. Com certeza, que ela Olha vai aqui. se distrair, tá? A Mas Márcia assim, é de a, Santa Cruz do Sul. a Santa Cruz vai ter que vir para cá. Mas assim, a questão do óleo e de tu esticar bem a pele, ela ajuda muito, tá? E é que nem eu te disse, é que nem tu fazer uma epilação a cera, às vezes a cliente diz assim, ah, com a fulana, epilação virilha, vamos dizer, né? Ah, com a fulana eu sentia muita dor. Contigo eu não sinto. Não, ela sente, só que ela se distrai. A gente começa a falar besteira, começa a brincar naquele momento e ela realmente ela se distrai, entendeu? E o que era então uma coisa horrível, passa a ser risada. Tanto que eu tinha uma colega que trabalhava na sala da minha frente, a Duda, ela dizia para mim assim: Nossa, como é que a mulher tá rindo com a Sabrina e a depilação é horrível, dói? Ela falava. Então, eu, tu perceber isso e deixar a cliente à vontade, sabe? É complicado, porque às vezes ela chega ali e diz, não te conheço, vou fazer minha epilação com a virilha contigo, e aí fica tranquila que eu já fiz 10, 20. Na verdade, eu recém estou começando. Então, isso aconteceu para mim. E quando tu deixa a cliente à vontade, eu acredito sim que até ameniza a dor. A questão dos olhos é importante, sim, que eu noto que também ameniza. A WNF, se eu não me engano, também são óleos, eles são mais um valor mais acessível também. É um óleo muito bom. E de tu trabalhar essa questão de analgesia, né? Antes, né, da epilação, tu fazer a asepsia, trabalhar com uma esfoliação e também fazer o uso do óleo e aí fazer a epilação, né? Com o fio é um pouquinho mais complicado. Tem clientes que, que eu faço epilação egípcia, então tem clientes que sentem mais dor e outras epilam o rosto como se não tivessem nada, né? Não tivessem problema algum. Mas eu ainda te disse, o que faz diferença é a questão da cliente deixar à vontade, saber o momento de falar e não falar. Que nem eu disse para ti que era o momento mais difícil, que às vezes eu estava na sala, as minhas colegas do lado de fora ficavam ouvindo eu falar, porque realmente eu falo pra caramba, né? Então, quando a cliente queria ficar quieta, opa, essa não quer conversar hoje. Então, tu saber identificar é complicado, né? Para mim foi, acho que o momento, opa, agora tem que me calar, foi o momento mais difícil na área de eu não falar sobre mim, de eu ficar em silêncio naquele momento que era o momento da cliente, não meu. Então, esse é o momento mais difícil. E aquela que realmente, na hora da epilação, a gente conversava, falava mal do marido, disso, daquilo, da colega lá de trabalho, né? Ela trazia problemas também, mas vinha com aquela coisa, nossa, eu me sinto tão leve. E o que era uma tortura, que era fazer a sobrancelha, acabava sendo um momento que ela, nossa, já terminou? Eu tenho clientes que me dizem, já terminou, mas eu nem senti dor, sabe? O esticamento da pele e a questão dos olhos e deixar a cliente à vontade faz a diferença, sim. Tem clientes que dizem, eu não sei se elas querem também agradar, mas elas dizem, eu não sinto aquela dor, assim, parece que, tu já terminou, é incrível, é incrível.
Tá. E uma das coisas que eu trago muito para mim hoje na área é tu sempre tentar fazer com que a cliente deite na tua maca e tenha uma sensação gostosa, que foi bem atendida, que foi bem recebida. Porque, que nem eu te disse, ela sempre vai procurar algo além da estética, né? Além, é invisível aos olhos, né? Muitas É muito vezes importante. ela deita ali e ela tá sempre procurando algo além. Que tu vê que o problema não é só o físico, né? Ela quer muito mais, às vezes ela quer ser ouvida. Teve um E caso de como uma teve um caso de uma cliente que ela disse para mim: "Hoje é a primeira vez que eu me pinto". Me pinto, passou, eu fiz a micropigmentação labial. Fui casada há tantos anos e o meu marido, no momento que eu casei, ele jogou todas as coisas que eu tinha, né? Não sei se era batom, isso. Ela deu a entender como se ele tivesse jogado a necessaire de maquiagem dela no lixo e tu não usa mais. E no momento que ela se separou, ela veio e fez. Então, tudo que ela não pôde fazer nesse período, ela fez depois que ela se separou. e o E quanto tu, que ela vamos dizer, se permitiu, né, a se abrir, a falar e a buscar, né, o quanto que essa questão da permissão da mulher também, ela estar aberta a buscar, né, como que tu enxerga hoje dentro aí do teu trabalho essa busca das mulheres, não só, vamos dizer, além da separação, que muitas vezes por conta do machismo, por conta da imposição do marido, a mulher não busca estética, não busca se cuidar. Mas a partir de uma separação, como é que é essa virada de chave na vida da mulher? Ela começa assim, a despertar não só para a estética, mas dentro dela começa um renascimento. sim, ela começa a buscar um eu que ela deixou lá atrás, muitas vezes na gestação. Porque no momento que há gestação, né, que existe essa que vem o filho, muitas vezes ela deixa de olhar para ela e ela se torna a mãe, né? A mãe, a esposa, ela deixa de se cuidar para cuidar do outro. E aí começa o erro, no momento que ela esquece de si. Eu sou prova disso, porque em algum momento da minha vida eu também deixei. E quando tu vê que tu tá fazendo isso e que tu te deixa fora, eu não tô nem falando agora de um marido machista, que tu simplesmente se apaga. E tu vai ser aquela mulher que ela faz comida, ela cuida do filho, ela leva para a escola, ela acaba se anulando como mulher. E aí quando ela se dá conta, muitas vezes já é tarde, é numa traição. Como eu disse, o caso dessa pessoa dessa cliente que comentou comigo, eu estou me separando porque eu não tenho mais vontade. Aí eu brinquei com ela, vai ver tuas vitaminas. Ainda brinquei da vitamina B12. Ela há pouco tempo gerou um filho, né? Ela é mãe. E eu disse, calma aí. Ela, não, a gente conversou e tal. E eles resolveram, então, eu olhei para ela. E ainda brinquei, vai ver tua vitamina B12, sabe? Porque no momento que ela me disse, ela queria, ela passou uma ideia que elas estavam super felizes com essa nova vida que estava chegando em casa. E ao mesmo tempo ela me disse, Sabrina, eu não tenho mais vontade, eu não me olho mais como mulher, a minha atenção está voltada toda para o meu filho. E aí o momento que eu disse para ti, que eu chego e digo para ela, eu também já me senti assim. Eu também não tinha mais vontade de ter relação com o pai do meu filho. Eu também não tive mais. Então, no momento que tu te abre e diz, eu já passei por isso, só que muitas vezes a gente não é acolhida, até pelas pessoas da nossa família. A gente não é vista, entendeu? Tu passa a ser a mulher que tem que reproduzir, que é mãe em casa, que tem que dar conta do recado todo e muitas vezes ainda trabalhar fora. Então, quando tu te olha para dentro, que tu te perdeu lá atrás e tu vê e tu sai disso, muitas vezes sai por causa de que houve uma traição ou porque tu vê que teu marido já não tá mais ali, aí tu te dá conta. Aí que ela começa a voltar e se olhar, agora eu quero cuidar de mim. Ou como acontece num câncer, a mulher descobre que está com câncer, passou uma vida toda cuidando da família e dos outros e quando ela se percebe,
ela tá com câncer de mama. E aí, quando há a cura, que vem essa cura, ela olha e diz: agora eu vou cuidar de mim. E vai fazer tudo que tem direito. Aí tu vê que ela tá nascendo. Ela tá O realmente renascimento. É o renascimento. Ela se descobre mulher. E é lindo de ver. Que quem trabalha com a estética, ela consegue perceber isso. É maravilhoso de ver a mulher se percebendo novamente. É aquela menina que tá saindo do casulo. E é lindo. Eu falo pra ti assim, são mulheres que se emocionam. Às vezes eu queria gravar pra ti quando eu faço um procedimento e ela chora na maca porque ela tá se vendo de novo. Sabe? É É uma inexplicável. transformação. Ela A gente começa a não. se ver, começa a A se gente acaba. permitir, começa a entender e Isso. compreender a beleza do feminino, né? O despertar do feminino novamente acontecendo. Isso é um trabalho maravilhoso, é lindo perceber o quanto que a mulher, ela é bonita por natureza, beleza interior, externa, mas ela também se ver mulher, se ver feminina, isso traz sim, muita energia positiva para tudo que ela faz diante da vida. Quero dar boa noite para a Karina, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Mana também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Karina comentou ali, ó, perfeita abordagem, Sabrina. É muito importante colocar isso. A Karina é uma mulher que eu digo que ela percebe, né? Ela é uma profissional da área, né? Ela é psicóloga, ela atua, então a gente conversa muitas vezes e troca ideias e como fazer para melhorar. Em alguns momentos a gente até já encaminhei, né? Então, assim, eu vejo um lado legal nisso tudo, porque tu trabalhar em parceria, sabe, sem nada em troca. Eu não indico pro Pietro porque eu acho, o Pietro vai me favorecer nisso. Não, eu realmente indico porque o Pietro é um profissional incrível e que eu acho que ele vai poder sim ajudar essa profissional, essa cliente, né? E tu conseguir ver isso e tu conseguir dizer isso para cliente, o dizer que ela não se ofenda, porque ela pode se ofender. E no momento que ela se ofender, tu vai perder ela. Que daí tu vai, entendeu? É como ela tá sentada na frente do terapeuta, do psicólogo, e quando a psicóloga mexer, ela vai fazer isso aqui. E quando ela mexe, ela não marca mais, às vezes, a consulta, porque tu tá mexendo, entendeu? E quando tu vai e diz, olha, o que que tu acha da minha sugestão? Muitas vezes ela não vai procurar a profissional logo. Daqui a pouco vai passar meio ano, ela vai entrar em contato. Ela vai lembrar, Sabrina me disse isso. Então, tu trazer isso, esse renascimento, essa busca da mulher, porque a estética ela é bonita, ela é gostosa, quando ela não trabalha o narcisismo, quando não foge dos padrões, entendeu? Do natural, do belo, entendeu? Porque eu posso hoje trabalhar e fazer um botox, entendeu? Posso fazer um preenchimento, mas sem perder a minha essência. E a maioria hoje às vezes se perde e tá naquela busca e tá ficando feio e tá ficando que a gente fala que não é harmonização, é desarmonização, que ela busca ela se transforma e não tá ali, tá dentro dela. Assim como tem pessoas que buscam relacionamentos e na verdade ela tá buscando no outro o que falta nela. É uma Então, busca que precisa acontecer de dentro para fora, né? Esse renascimento, então, ele acontece não só, vamos dizer, o estético é a parte externa, que a pessoa precisa estar bem com ela mesma, mas não querer parecer outra pessoa. Muitas vezes, talvez, a pessoa viu o artista lá na televisão, viu o cantor, viu um outro, eu quero fazer igual. Mas talvez a vida daquela pessoa está de uma forma e a vida da cliente está totalmente diferente. Então, é trazer harmonia, tanto para o físico como para o emocional. isso aí. É isso aí. Tu E ter que como saber como pode falar, pode concluir. tu saber reconhecer porque às vezes a cliente está vindo a primeira vez, ela não vai se abrir. Eu tenho clientes que falam coisas absurdas e daí tu olha para ela e tu fala uma palavra para ela, tu salvou o dia dela.
Eu vou vir aqui, tanto que às vezes elas brincam comigo. Teu procedimento, às vezes elas chegam a falar, eu venho aqui, não é? Eu venho aqui para conversar contigo. Daí eu dou risada, porque no fim eu fico achando que tô falando demais, que tô isso, que tô aquilo. No fim eu acabo ajudando sem querer. Seja falando as minhas besteiras, brincando, e muitas vezes eu brinco, né? Que nem às vezes. Isso agora é bem voltado para os homens, tá, Pedro? Que o homem, muitas vezes, quando ele casa com a mulher, ele esquece que ela passa a ser mãe dos filhos, né? Ela cuida da casa, cuida. É como se ela deixasse de ser a namorada. E muitas vezes ele esquece que ele precisa esquentar aquela água durante o dia, seja num café da manhã, seja numa flor, seja num carinho, num toque, numa palavra, para que a noite aconteça. Porque ela não é uma prostituta, que à noite ela vai dar conta do recado. E muitas vezes os homens pensam isso. E eles tratam a mulher como se ela fosse isso. E elas vêm e relatam isso para mim, sabe? É muito carnal, elas querem mais que isso. Elas querem aquele relacionamento, aquela coisa gostosa da conquista que se perde. E elas relatam isso. E isso hoje, às vezes a gente conversa, troca ideia com irmão, com mãe, com tio, e às vezes eu relato disso, vocês homens às vezes esquecem que ela tá buscando. Muitas vezes ela até não sabe dizer, sabe? Então, o homem ele acaba fazendo com que a mulher fique ali focada só no filho, na casa e muitas vezes se esqueça dela. E quando ela percebe que ela se deixou para trás, é quando ela agora é tarde demais, meu marido me traiu, meu marido isso, sabe? Então, eu vejo isso e neste momento muitas vezes é que acontece algumas tragédias, algumas coisas mais graves, né? Uma depressão profunda, algo assim, mas não se percebeu antes. Eu brinco hoje, se fosse tão fácil à noite a mulher entrar, chegar em casa, eu digo, faz um pix aí, que daí eu vou estar up, né? Eu brinco, às vezes a gente está brincando lá na sala, então eu comento isso, que elas vêm e relatam essas coisas e eu fico em choque. Muitas vezes eu não sei, em primeiro do nada, elas estão quietinhas, elas saem, gospem. E é incrível isso, porque elas às vezes estão se sentindo gordinha, estão se sentindo feias, às vezes estão com acne no rosto, não tão legal, vem para uma limpeza de pele. Então, tu saber reconhecer isso é. Olha, eu vou te falar, não é. Tu acaba sendo muito mais que uma esteticista numa sala. E daí tem que estar. A pessoa que está lá atrás atendendo tem que estar muito bem preparada. Porque se essa pessoa estiver fragilizada, tu vai vender o procedimento que tu quiser. Porque ela vai achar que tá no procedimento, entendeu? Tu vai usar naquele momento a fragilidade dela, o momento que ela está se sentindo insegura para vender algo. E é o que muitos fazem. E eu não consigo ser essa pessoa. Eu já tentei e eu já deixei de vender procedimentos por isso. Porque eu consigo ver que a pessoa tá precisando algo mais ali. Que não é o procedimento o problema. E que se eu fizer, talvez ela vai olhar para mim e vai dizer, eu não gostei. Claro que ela não gostou. Porque ela não estava querendo aquilo ali naquele momento. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim para mim, ai, tu não quis fazer minha sombra. Não, não é que eu não quis. Às vezes tu tem que tratar outras coisas. Às vezes tu tem outros problemas de saúde, às vezes tu tá com uma dermatite, às vezes tu passou por uma cirurgia, sabe? Então, tem outros fatores. E realmente, a micropigmentação é um caso bem específico, ela não vai fixar. Se tu tiver qualquer problema, se tu tiver estressada, tu tiver com teus níveis de cortisol alterado, às vezes com uma vitamina D baixa, uma B12, ferro. Ela não vai fixar, a não ser que tu tatuar. É impressionante. É algo muito mais relacionado com o organismo do que propriamente ali a técnica ou os cuidados pós. E quando eu falo, elas ficam me olhando com cara assim de ET. Eu digo, eu posso tatuar. Eu já cheguei a dizer, tu não tá com anemia? A cliente vai ver, ela tá com anemia lá em cima, entendeu? Tá anêmica. Então, assim, tu reconhecer isso porque às vezes tu não sabe como é que de uma hora para outra tu faz um procedimento na pessoa. Tem clientes que vieram e disseram: ah, eu fiz o procedimento lá na fulana e não fixou. Aí elas vêm comigo, eu dou uma passada e fixam. É porque o momento que ela fez, ela não estava legal para fazer. E realmente não vai fixar.
E quando eu falo, elas ficam me olhando, elas acham que eu não sei nada. E agora a pessoa veio e fez comigo e fixou. Não é que a outra profissional era ruim. Então isso pode acontecer. Ou que eu era ruim e não fixei. Não fixou o procedimento. Isso realmente pode acontecer. Porque está ligado muito mais do que o procedimento ou os cuidados pós. Está ligado com o organismo, com o momento que ela está. E quando tu fala isso para ela, não, não é. Eu acho que dá a entender que a técnica não está correta, porque a profissional lá fez errado. Não, às vezes não é. E quando elas dizem isso para mim, eu digo, não, comigo também já não fixou. E pode acontecer, sabe? Bom, Então não, e a tu não. questão da concorrência, como que tu percebe, talvez, essa questão que tu comentaste, que não é, tu não falou mal do outro, não era o momento, mas existe uma competição dentro dessa parte estética, existe uma Muito. concorrência, e isso, essa Altíssimo. questão energética acaba afetando os profissionais? Acaba. Acaba afetando. Existe uma concorrência muito grande na área hoje, cada vez mais, é fato. Existe sim as pessoas que se ajudam, porque no momento que uma pessoa entra na minha sala, eu tenho duas opções. Ela vem muitas vezes insatisfeita com outro profissional. Eu, naquele momento, eu posso ganhar o trabalho falando mal do profissional. E não é, e às vezes, que nem eu te disse, não é culpa do profissional. Entendeu? A micropigmentação é isso muito forte. Às vezes até a sobrancelha. Tu tá com algum problema que tu perdeu ou tu teve uma alopécia. E às vezes tu tá achando que é a profissional que tá tirando errado. Quando tu te dá conta, tu vai em busca e tu vai ver que tu tá com algum problema a mais. E aí tu tá culpando a profissional que tirou tua sobrancelha errada e muitas vezes nem é. Só que aí, se a outra que atender não for ética, ela vai dizer, ah, fulana fez errado por isso, mas eu faço assim. E aí, se a cliente for uma pessoa insegura, ela vai entrar na onda daquela profissional, entendeu? Esse é o cuidado. Só que muitas vezes ela tá tão vulnerável que ela vai fechar e ela vai pagar porque ela quer aquilo ali, sabe? E eu tenho muita dificuldade de vender esse tipo de procedimento. Só que algo que eu coloquei na minha cabeça, eu não vou falar mal. É, realmente, tu tem que ver quando eu desmorono ela, que elas olham e dizem assim: a fulana fez errado, pra mim não fixou. Daí eu falei: não, eu já atendi, pra mim também não fixou. A minha já não fixou, que eu queria muito, muito fazer. Então pode realmente acontecer, sabe? Não tem mágica. Eu tô lidando com um organismo. No momento que eu tô aplicando uma micropigmentação, que eu tô fazendo, que eu tô abrindo minimamente a pele. O teu corpo, o teu organismo, o mecanismo de defesa, ele vê como algo que não é, que não faz parte dele. E ele vai fazer de tudo para expelir. Não tem um monte de mulher aí realizando explante, que é a remoção da prótese mamária, né, do silicone? Tem. Às vezes tem mulheres que colocam a prótese mamária e lá na frente começam a ter fibromialgia e outras dores no corpo, e muitas vezes nem não é o corpo que realmente está rejeitando. E a micro, ela é feita numa camada mais superficial, na derme papilar. Quando tu tatua, às vezes é um pouquinho diferente. Tu tá tatuando essa. É mais difícil de tu conseguir do corpo tentar expelir esse pigmento. Tu tá indo numa camada mais profunda. Agora sim, existe uma renovação quando tu faz uma camada acima, existe uma renovação e sim, o teu organismo ele vai fazer de tudo para expelir e encaminhar esse pigmento, essa tinta pro teu sistema linfático, né? Ele vai ser eliminado por ali. E às vezes quando tu fala que a cliente chega com o nível de cortisol lá em cima, um nível de estresse muito grande, e ela resolve fazer, ela vai se decepcionar, porque muitas vezes não vai fixar. E daí, quando eu digo assim, calma, não é por aí, não, eu tô decidida a fazer porque eu quero isso, porque isso é o que eu quero pra minha vida, porque eu vou ficar assim, assado. Aí tu vê que a pessoa vai se frustrar, porque ela espera muito mais. E hoje existe na internet uma concorrência muito grande para quem usa muito filtro. Então a cliente vem com aquela ideia que aquela micropigmentação vai ficar assim, 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 aí eu chego e digo, não, tá micropigmentação, ela fica assim no dia, e no outro dia, daqui uns dias, ela vai ficando assim.
Ela vai acinzentar, ou ela vai avermelhar. Hoje até tem técnicas mais natural, que ela vai ter uma durabilidade de 6, 8 meses ali, que ela vai sair por completo. Então, quando tu traz essa verdade, a cliente te decepciona porque ela não quer ouvir isso. Ela quer o milagre, ela quer sair linda, maravilhosa. Mas ela não quer saber no decorrer. Por exemplo, a micropigmentação clareia com o sol com máquinas de bronzeamento. E quando tu diz que ela tem que usar protetor quando se expõe ao sol, elas olham para ti, aí às vezes a cor, a gente reconhece direitinho uma micro que desbotou, que saiu por decorrência de falta de uso de protetor solar ou máquina de bronzeamento. E aí tu pergunta ela, não, eu uso sempre protetor solar. Tu imagina uma dermato, ela deve olhar para a pele, ela deve saber. Ela não precisa nem passar lá naquela luz azul que ela deve perceber. A cliente que usa e a cliente que não usa. E ela mente na tua frente. Então, é algo. Essa questão do nosso organismo, do nosso corpo é fenomenal, né? Então, tu trabalhar com a estética e conseguir ter essa visão ampla de uma estética mais buscando o interior é belo, mas tem que ter um cuidado. Porque nem todo mundo tá preparado para ouvir o que tu vai dizer. E às vezes tu vai machucar, sabe? E a pessoa não vai voltar. Ela vai até talvez se ofender e vai dizer que tu foi grossa em algum momento com ela. Porque ela não quer ouvir aquilo ali, sabe? Então tu tem que cuidar quando tu fala, sabe? Esse cuidado que precisa ter, né? Mas, vamos dizer, o cuidado, talvez a pessoa não volte, mas ela fica pensando sobre isso. E ela volte Fica, meses depois, semanas depois. fica. Aquela coisa que a gente vê muito na área da estética dela ir num ambiente onde a pessoa fica lambendo. Eu digo lambendo porque a necessidade que a profissional tem de lamber, nananã. Eu digo, bah, eu trato bem, eu não consigo. Por que ela está buscando aquilo ali? Entendeu? O que está acontecendo que ela quer ser tratada assim? Entendeu? O que está faltando? Então, isso eu vejo e me incomoda um pouco na cliente. Sabe? Eu tenho clientes maravilhosas. A questão da limpeza de pele é saúde. Ah, por que eu tenho que fazer limpeza de pele se eu vou lá e faço um peeling na dermato, que vai me resolver muito mais? Entendeu? Mas por que eu não vou fazer uma limpeza de pele a cada tanto tempo para manter a limpeza da minha pele? Algo. Por quê? É algo tão simples, tão barato, eu vou dizer assim, e tu tá trabalhando saúde. Porque aquele skincare que tu faz em casa, esfoliando, passando esfoliante no banho, tá totalmente errado. Tanto que é uma das coisas que hoje eu sou mais contra, é tu usar esfoliantes toda hora em casa, como eu vejo clientes fazendo. Sabe? Então tu tem que ter esse cuidado. E muitas vezes a cliente não tem, ela nem sabe o que está usando, ela vai lá e compra um monte de creme, muitas vezes nem usa, porque aquela necessidade é aquele momento dela, ela está precisando daquilo ali, mas ela não sabe nem usar. Quando tu diz para ela que uma pele oleosa precisa de uma hidratação, ela fica te olhando, parece que está falando algo de outro mundo. Eu fiz uma limpeza de pele, eu mandei elas hidratarem no outro dia. Senão, sim, vai dar acne. Ai, mas eu fiz limpeza de pele com a fulana e deu acne. Sim, vai dar. Porque tu tem que repor. Eu removi a oleosidade, eu removi a hidratação da pele. Eu preciso repor isso. E como eu reponho? Hidratando. Tomando água. Porque a hidratação, eu falo as duas, né? A hidratação tomando a água e a hidratação com creme. Quando eu digo para cliente que não adianta ela comprar e ir lá na fulaninha ou olhar esses skincare aí que as influenciadoras indicam, que é uma moda hoje, é algo fenomenal, né? Elas chegam nas salas, eu tenho vontade de puxar descarne quando elas vêm me falando do skincare. E aí eu trago para elas e digo assim: protetor solar, um sabonete líquido e um hidratante. Inicia com isso. E eu nunca tento eu vender, eu sempre tento encaminhar para uma dermatologista, uma profissional, cada um no seu quadrado. Entendeu? Ela entender que eu sou ali, eu sou a pessoa que eu vou limpar, que eu vou abrir o caminho para aquela dermato. Muitas vezes a dermato vai indicar a minha limpeza de pele, sabe? E tu perceber outra coisa, que tá muito além que a dermato, a nutricionista e a esteticista, elas sim trabalham juntas.
porque não é só o cremezinho que ela vai passar que vai ajudar. O que ela come interfere na pele. Aquela frase que a gente diz, tu é o que tu come, realmente tu é o que tu come. Quando eu falo para as clientes, não adianta, eu quero creme, eu quero isso. Às vezes elas vêm para uma limpeza de pele porque elas não querem pagar a consulta com a dermato porque é mais cara, é R$ 500, sei lá quanto, e uma limpeza de pele às vezes é 220, 150, dependendo. E elas olham e dizem, não, eu não vou indicar, eu vou te passar, eu quero que tu vá numa dermato, às vezes tem um sinalzinho e tal, e eu digo, mas eu quero creme, eu quero isso, eu quero... Não, eu não vou te dar. Mas por que tu não faz skincare para as clientes? Tu vende já ali? Não, porque tu tem que... O primeiro passo é como tá a tua alimentação, como tá o teu intestino. Se o teu intestino e a tua alimentação não estiver funcionando, quem dirá a tua pele? Tanto reconhecer isso, às vezes elas querem pular etapas. E o cremezinho, ele vai até funcionar, o secativo, ele vai até funcionar num primeiro momento. Aí depois, ele já não vai funcionar. Aí ela vai jogar pro lado e vai dizer aquela dermata é uma porcaria. Ou aquela esteticista não presta. Porque não tá isso. Não tá ligado só a isso. É todo um processo, né? É um processo. Então, às vezes a cliente ela vai, faz academia, mas ela esquece que ela tem que parar de comer, né? E dela tá indo na academia, às vezes a gente vê a pessoa, tô na academia, mas ela esquece que ela tem que fazer uma reeducação alimentar, ela esquece que ela tem que, sabe, a gente vê, sabe? Isso eu falo por mim hoje, por outras pessoas, ou aquela que tem que tratar a ansiedade, né? E é muito mais ligado. Quando eu digo para elas que dermato, nutricionista, esteticista trabalham junto, ou biomédica, né? Que algumas biomédicas até trabalham com a limpeza de pele, elas me olham, parece que eu sou um ET. E elas não querem ouvir isso. Elas querem que eu dou ali, que elas gastem R$ 1.000 em cremes. Não que ele não vá funcionar, ele vai num primeiro momento, e aí depois, porque todo o home care, todos os cremes que tu vai ganhar, ou a dermato vai te passar para te usar, ela vai sim usar em casa mas talvez ela vai ter no meio do caminho um ajuste de produto, né? Porque o que funciona para ti talvez não vai funcionar para mim. Só que num primeiro momento a profissional vai te indicar aquilo ali. Daí ela vai dizer não tá me resolvendo. Sim, ela vai para casa, toma Coca-Cola, come um X enorme de bacon e quer que o produto da dermato ajude. Não tem, não funciona assim. Né? Tem que realmente tudo estar em conjunto, né? Realmente E aí dentro do equilíbrio. E aí, quando ela deita na maca, faz a limpeza, que creme tu me indica, daí eu olho pra ela e digo assim, como é que tá a tua alimentação e teu intestino? Eu te recomendo que tu vá e tal, procure uma nutricionista. Às vezes até cito alguns nomes, né, da cidade, profissionais ótimos que a gente tem aqui, porque o profissional, às vezes, o cliente às vezes busca fora o que nós temos na cidade, que é uma coisa que eu friso muito. Para que eu vou buscar fora o que eu tenho aqui dentro da minha cidade? A questão de tu gerar economia na cidade, tu prestigiar a tua colega, entendeu? Então eu vejo isso muito forte, é muito cultural aqui em Nova Petrópolis. Eu vou buscar o profissional lá de Caxias, mas eu tenho esse profissional aqui. Por que eu não vou dar um crédito para essa profissional antes de sair correndo? Porque eu fui lá na clínica famosa. Tudo bem, é uma opção. Todo mundo fala, não, tu não pode, é uma opção. Sim, é uma opção. Só que eu tenho um comércio, eu tenho meu negócio aqui, então eu vou tentar prestigiar alguém da minha cidade. Porque o Exato. momento que a economia, aqui a pessoa que está gerando para mim, está ajudando o outro, e assim vai, né? Então a estética, no momento que tu trabalha com ela, é muito mais do que físico, né? É com alma e com aura, né? Eu digo, né? É incrível. E É uma conexão entre corpo, alma e espírito, dentro de uma conexão profunda, da onde a pessoa precisa se permitir, né? Se permitir ao autoconhecimento, a olhar para dentro e perceber que a estética vem fazer um complemento dentro de você estando bem consigo mesmo, teu emocional, mental, espiritual e o teu físico, aí sim começa a transbordar positividade. Sabrina, são 5 minutos para as 10, passa rápido o tempo. E antes de nós finalizarmos, eu quero que tu fale um pouquinho sobre cada técnica que você trabalha, para as pessoas também conhecer, além da micro, da limpeza de pele, quais são as ferramentas e como que as pessoas podem entrar em contato contigo. elas podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram.
Lá no link tem a bio, né? Então elas podem clicar ali e caso tenha interesse. Eu trabalho com a técnica de depilação egípcia, né? Que é aquela técnica com fio, né? Eu faço muito, é algo que vem de hoje absurdamente, é algo que eu achava que estava ultrapassado por causa do laser e da cera, e não, é feito muito, muito mesmo, principalmente pessoas que vieram morar de outros estados em Nova Petrópolis, outras cidades, mais do que aqui. Tá. A micropigmentação, sobrancelha, lábios e olhos também. A limpeza de pele, o peeling de diamante. Mas as pessoas que hoje estão na live, eu sempre digo assim, me procuram e sintam-se aberta a vir e conversar muito além da estética. Entende? Hoje eu estou disposta a vender o meu produto além do que a gente pode ver, o visível, né? A olho nu, que eu sempre digo, né? A pessoa, em primeiro lugar, tem que sentir empatia e tem que estar disposta. Porque o amor que a gente tem, a gente precisa primeiro cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Então, no momento, eu não sou hipócrita de dizer que eu não preciso de dinheiro, né, para viver, todos nós precisamos, mas me veja muito mais do que a Sabrina que faz a sobrancelha ou a Sabrina que faz a micropigmentação. Lembra que eu te disse na live que eu queria muito mais fazer a live contigo, não para vender o meu produto, mas para vender algo com alma, né? É muito mais do que isso, do que eu faço. Eu não quero vir aqui dar receitinha e falar sobre o que eu faço para vender. Claro que é importante, eu preciso, né? Eu vivo, mas é muito mais que isso, né? Então, hoje, tu saber reconhecer isso e vender isso além da estética, além do visível a olho nu, né? É importantíssimo. Que as pessoas hoje estão precisando muito, muito mesmo. E os atendimentos ali, claro, o maior público é o público feminino, mas homens também, né? Pode fazer a Homens também. sobrancelha, pode entrar em contato. Homens também podem vir fazer a sua sobrancelha e a sua depilação bem à vontade, tá? Sem se preocupar e tem a limpeza de pele também. Eu vou te falar uma coisa, tá? Tem muito homem que se cuida mais que as mulheres. Eu fico impressionado, sabe? Aquele homem que ele quer e vem buscando mais. Aumentou muito esse público. Muito, muito. Limpeza de pele, sobrancelhas, depilação. A depilação, então, olha, eu tiro o chapéu para muitos homens. Tem aumentado muito e muitas vezes eles não se sentem à vontade, tá? Às vezes buscam fora porque eles ainda são muito tímidos e acham que aqui na cidade não tem quem faça, mas tem sim, tem profissionais excelentes aqui que fazem e que às vezes a falta de conhecimento ou até por acharem, estou num salão, trabalho dentro de um espaço, às vezes eles não se sentem, aquela questão de tu, como eu trabalho numa sala fechada, né, que tu já conhece, o ambiente, então, ele é individual a outras profissionais. Lá a gente tem outros serviços, tem bronzeamento, tem a questão da cabelo, unha. Então, de tu trazer este homem até a tua sala e tu atender ele de forma personalizado e individualizado é muito importante. Porque assim como a mulher não quer, às vezes, estar no mesmo local que o homem, é vice-versa, né? Então, tu saber essa... Tem que ser separado, não tem como. Sabe? Tu tem que lidar isso de forma separada. Mas os homens estão de parabéns que cada vez mais eles têm buscado essa parte desse cuidado às estéticas em si de maneira geral, né? E procedimentos tanto que nem eu te falei de limpeza de pele e depilação. Epilação com a linha, inclusive, tá? Então os homens vêm buscando cada vez mais e eu fico muito feliz com isso. E vale super a pena. Eu sou cliente da Sabrina há um bom tempo já e recomendo o trabalho dela. Uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa. Né? O pessoal está comentando aqui, deixa eu ler os comentários aqui. Ó, a Amanda comentou, uma excelente profissional, mas acima de tudo, um ser humano incrível. Então, você Ai, que é cliente da querida. Sabrina, você que está assistindo ao vivo, coloque aqui seu depoimento. Se você vai assistir na gravação, depois essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vai lá para o YouTube A também. Mana Coloque A Mana, ela é uma pessoa incrível porque ela é uma pessoa que cuidou muito do meu pai no momento que ele mais precisou, tá? que Ela é legal, uma pessoa que ela tenho ela no meu coração. que legal, que bacana. E Sabrina, gratidão.
por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o teu tempo. Já fica o convite para próximas lives, outros temas, outras conversas aqui, onde a gente possa bater um papo. Ali, ó, a Nina, boa noite, seja muito bem-vinda. Colocou ali, ó, baita profissional e amiga. Obrigada, gurias. Eu amo vocês, de coração. A Nina é minha cliente mais antiga, tá? Ela foi a primeira pessoa que chegou para mim e disse: Tu vai fazer a minha epilação com a linha. É fenomenal. É uma pessoa que está comigo há 7 anos já. Que legal, que bacana. E só vai aumentando, então aproveite. Sabrina, agenda agora final de Gratidão. ano. Como? Agenda agora de final de ano, começa o pessoal precisa antecipar, agora novembro, dezembro, para não ficar Olha, sem horário. eu não sou daquelas que diz que estou com a agenda lotada, tá? Às vezes a gente fala isso para o cliente também se organizar. Ainda tem muitos horários, tá? Então tá tranquilo. A partir do dia 10 de novembro é que cada vez comecem a lotar mais, tá? Mas por enquanto ainda tá bem tranquilo. Eu pretendo atender até 23 ali de dezembro. Eu vou tirar também uns dias, tá? Mas tá bem tranquilo. E a única coisa que eu peço, não deixe para a última hora, porque quem é minha cliente tem exclusividade, tá? Quem ainda não é, então aproveita e vai ser no mês de novembro, porque se chegar dezembro e vier, não vai ter horário, né? Então isso acontece muito, né? Eu vou preferenciar quem é cliente o ano todo, né? Isso é fato, né? Eu sempre falo para minhas clientes, eu vou atender e vocês sempre têm a preferência. Então, sempre elas vão vindo, fecham o horário, vêm comigo agora até dia 10 de novembro, já vão marcando para dezembro e a gente já vai. E ainda tem mimo, tem presente de Natal. Olha que legal! Então já vamos marcando, já vamos fazendo movimentos para você que está assistindo a live ao vivo ou na gravação, né, que não é ainda cliente da Sabrina, chama ela no direct, chama ela no WhatsApp, conversa, troca uma ideia. Você vai perceber que é muito mais do que estética, é um encontro, um reencontro com a tua própria essência na tua alma, estética com alma. Sabrina, gratidão, fica os convites para uma próxima live. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ter você novamente aqui conosco. Gratidão, eu que agradeço e que a gente possa ter outras oportunidades. Eu espero que não tenha sido cansativa, porque eu falo muito, né? Espero que todas tenham gostado e eu possa ter passado um pouquinho do que eu gostaria, né? É só isso que não ficou aquela coisa muito repetitiva e que as clientes tenham entendido o que eu quis passar realmente, que é muito mais, né? Que nem eu te disse, e vou sempre reafirmar que a estética vai muito além, né, do que a gente pode ver. É invisível ao olho nu, né? E uma boa noite a todos. Agradeço de coração as minhas clientes que estão aí, tá? Que para mim hoje eu tentei passar, muitas não iam poder assistir, outras sim. E agradeço realmente de coração a todas que estão me assistindo hoje. Gratidão, gratidão a nossa. A live vai ficar gravada para as pessoas poderem assistir na gravação. E agora, para finalizar, vamos para a orientação do tarô. Mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários qual que é a energia do tarô para a tua semana. Você pode mentalizar alguma questão específica. Qual que é a carta que vai te acompanhar? Mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. E aproveita para curtir, para compartilhar, para mandar aviãozinhos para os teus amigos. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Orientação do tarô para você. Para você que escolheu a carta número 1, a carta do mago. Uma carta muito positiva. É momento de você criar a tua realidade, sair da procrastinação, sair da zona de conforto. Você tem a faca e o queijo na mão. Aproveita, você pode sim criar a realidade dos teus sonhos. Carta do Mago, uma semana maravilhosa diante da tua vida. Aproveita a prosperidade, alegria e muito amor diante da tua história. Para você que escolheu a número 2, a carta da Torre. Um grande alerta para você. Momento de reconstrução. Algumas coisas finalizando, algumas coisas encerrando, mas começando algo novo, algo transformador. De dentro para fora. Então, é uma semana que você precisa tomar, sim, um certo cuidado em muitas questões, não toma nenhuma atitude por impulsividade, pensa, reflita, conversa com a Sabrina, troca uma ideia com ela, para que você não faça
Nenhuma besteira, mas realmente essa carta te faz um alerta. Uma carta de um alerta essa semana, reconstrução e encerramento de ciclos. E para você que escolheu a número 3, a carta do carro, caminhos abertos, expansão, crescimento, aquilo que você mentalizou, aquilo que você quer essa semana, totalmente aberto, para você crescer, ser feliz, sem barreiras, sem obstáculos. Então, uma semana muito legal, muito bacana para a sua vida. Sabrina, gratidão mais uma vez e nos vemos então na próxima live. Beijão. Boa noite. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. Essa live fica gravada e a gente pede que você curta, que você compartilhe, que você mande aviãozinhos e assim a gente vai compartilhando muitas coisas boas. Muita luz, muito amor, uma excelente noite a todos e até a próxima live.